Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos neste momento estar orando, eu me comprometendo a orar por você que está ouvindo, sua concentração, sua participação, e você se comprometendo a orar por mim, para que eu possa entregar a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Hoje à noite nós queremos tratar sobre os dons carismáticos. Precisa orar por mim, né? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, peço ao Senhor graça, capacidade para ser fiel à Tua palavra. Também me dá clareza na abordagem, que a teologia bíblica que vai ser proposta seja coerente e que glorifique o Teu nome. Que possamos, ó Deus, viver debaixo do Teu Evangelho, como acabamos de cantar, glorificando ao Senhor por aquilo que nos permite experimentar. Te agradecemos por cada um dos nossos membros, cada um dos nossos visitantes, aqueles que estão acompanhando através dos canais, que o Senhor também esteja abençoando. Em nome de Jesus, amém. Estamos fazendo uma série de pregações no livro de Atos. Nós chegamos a um momento importante. Chegamos a um momento histórico do final da terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo está retornando à cidade de Jerusalém. E este retorno tem um propósito específico. O apóstolo Paulo deseja abençoar os crentes de Jerusalém com uma oferta que foi levantada entre os gentios. Com este ato amoroso, o apóstolo deseja mostrar para os judeus que os gentios são valiosos e irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios, entende que na fundação da igreja, Deus uniu judeus e gentios, e estes grupos não podem viver se repelindo. Então o apóstolo Paulo vai fazer de tudo para que os judeus entendam que os gentios foram incluídos neste plano, nessa nova etapa da dispensação. O apóstolo Paulo deseja mostrar que não há nenhum motivo para que os judeus desprezem os gentios, nem que os gentios desprezem os judeus. Esse tipo de abordagem é muito clara no livro de Romanos. Paulo sabia que a viagem não seria uma viagem fácil, que este retorno a Jerusalém não seria simples, envolvia, meus irmãos, passar por sofrimentos, dores, perseguições. O apóstolo Paulo vai, inclusive, afirmar em Atos capítulo 20, versículo 23, que o Espírito Santo já o havia preparado, informado, que ele passaria por prisões e sofrimentos, mas que ele precisaria estar firme e resoluto em cumprir a vontade do nosso Deus. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 7. Atos 21, versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem inicial em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo,
É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Então, Paulo, neste retorno a Jerusalém, chega à cidade de Cesareia. E em Cesareia ele encontra Filipe. Filipe, que é descrito como um dos 7. Se trata de um daqueles 7 homens que foram escolhidos para apoiar os apóstolos, quando houve um momento de cisão entre as viúvas judias e helenistas, dentro do livro de Atos. Filipe foi um destes homens importantes naquele momento ali. É mencionado também um encontro. Paulo se encontra com um profeta chamado Ágabo. Este profeta, ele, de uma forma teatral, algo que acontecia muito no Antigo Testamento, o livro de Jeremias tem alguns exemplos desse tipo de profecia. Ele toma o cinto de Paulo em suas mãos e então profetiza que aquele cinto serviria como um exemplo do que seria feito ao dono do cinto. Seria preso suas mãos e seus pés. Paulo seria entregue aos gentios em Jerusalém. Aquela seria a última viagem missionária de Paulo. Paulo faz uma 4ª viagem no livro de Atos, mas nós já não chamamos de viagem missionária. Nós classificamos como viagem da prisão de Paulo, a 4ª viagem. Então, ao ouvir então aquela mensagem do profeta Ágabo, os irmãos em Cesareia começaram a chorar e tentaram convencer o apóstolo Paulo de não voltar a Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo continua resoluto, firme, não se deixa persuadir, afirma então que está pronto para ser preso, e de uma maneira muito bonita, o apóstolo Paulo está nos dizendo: eu estou pronto para todo e qualquer sofrimento em nome do meu Senhor Jesus. Eu estou pronto para pagar o preço, para realizar a obra que Cristo quer fazer. O capítulo 21, versículo 13, ele é emblemático, porque ele nos ensina muito, né? É muito impulsionador. Esse deve ser o nosso mesmo espírito. Está disposto a pagar qualquer preço, desde que o Senhor seja glorificado. Paulo estava pronto, então, a voltar para Jerusalém. E Paulo diz que a vontade do Senhor seja feita. Isso nos lembra, inclusive, a oração de Jesus. Que a vontade do Pai seja feita e não a minha. Que a vontade de Deus seja realizada. É o que Paulo diz. Se for ser preso, se for morto, se houver um julgamento de pena de morte, estou pronto para aquilo que Deus desejar que eu experimente. O que eu desejo destacar nessa história é a presença de profetas, que é mencionado no texto. Profetas que existiam no período da fundação da igreja. No capítulo 21, além de termos a menção de um profeta chamado Ágabo, nós também temos a menção de outros profetas. No versículo de número 9, de Atos 21, somos informados que Filipe tinha 4 filhas e que estas mulheres também profetizavam. Perceba que o ministério profético
no Novo Testamento, ele não é um ministério restrito aos homens. O ministério profético, ele é diferente do ministério pastoral. Nós vamos ter no Novo Testamento aqueles que são chamados por Deus para o ministério pastoral, aqueles que vão exercer uma função específica à frente do rebanho. Nós vamos ter a função apostólica, nós vamos ter a função profética, e inclusive o próprio Filipe é chamado de o evangelista. Nós temos uma outra função. Então nós temos uma riqueza muito grande de funções e que não podem ser confundidas para que a gente não traga nenhum prejuízo à igreja na atualidade. Perceba então que Deus usava homens, Deus usava mulheres, com a finalidade de revelar a sua vontade naquele contexto. Era essa a função do profeta, receber uma mensagem de Deus e entregar essa mensagem ao povo, entregar essa mensagem àquele que deveria receber. Eu quero começar a refletir com os irmãos a respeito dos dons essa noite. Como devemos compreender e entender os dons? Será que nós ainda podemos falar dos dons revelacionais para os nossos dias, para a nossa igreja? Será que podemos e devemos esperar um encontro com algum ágabo ao chegar na igreja e ele revelando a nossa vida, revelando qual vai ser o nosso trabalho, revelando com quem a gente vai casar, revelando qual será a nossa próxima viagem, ou coisas desse tipo? Faz algum sentido isso para nós? Deixe-me começar dizendo o seguinte: a Igreja Batista Regular Canaã é uma igreja cessacionista. O que significa isso? Isso significa que cremos que alguns dons cumpriram sua função em determinado momento específico. Por isso, meus irmãos, ele não tem mais validade para os nossos dias. Nós não estamos falando aqui que Deus não pode agir de uma maneira especial e miraculosa dentro do nosso contexto, porque às vezes a visão ou o entendimento que temos do cessacionismo é equivocada, é errada. Nós continuamos acreditando em milagres. Nós cremos que Deus continua curando. Nós não cremos, por exemplo, é que existe algum irmão na igreja que tenha o dom da cura e que nós devemos buscar essa pessoa de modo específico para que nós recebamos esta bênção. Mas nós entendemos que milagres, prodígios, tudo isso continua ocorrendo de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós não estamos aqui para dizer o que Deus pode ou não fazer. Nós estamos aqui para, lendo as passagens bíblicas, compreender como é que Deus agiu e como ele agiria dentro da sua igreja, de acordo com aquilo que ele mesmo revelou. Nesse sentido, meus irmãos, ao dizer que nós somos cessacionistas, nós estamos falando especificamente dos dons revelacionais ou sinais e prodígios específicos para um determinado fim em um determinado contexto. Nós não cremos, usando o termo técnico desses dons, em dons carismáticos. A palavra carisma é uma palavra para dons dentro do contexto grego e que depois se tornou sinônimo desses dons revelacionais e dons de milagre. Dons que trazem novas revelações da parte de Deus. Nós não buscamos um culto nesta igreja visando que o pastor traga para mim uma nova revelação, a revelia das Escrituras. Entendemos que as Escrituras, elas passaram a ser a regra de fé e prática da igreja a partir do segundo século. Cremos que com o fechamento do cânon, quando nós falamos de fechamento do cânon, nós estamos falando do término dos 66 livros da Bíblia.
quando o último livro da Bíblia foi escrito, Apocalipse, no ano 90, por João, então cessou a necessidade de um ministério profético. As igrejas do primeiro século não tiveram o que nós temos. Preste atenção em como nós somos privilegiados. A igreja do primeiro século não usufruiu dos 66 livros unidos juntos, formando um todo, dentro do contexto da formação da igreja. Nós só temos os 66 livros das Escrituras a partir do ano 90. Então, antes disso, não existe. E nós também, meus irmãos, não temos algumas coisas que eles tiveram, alguns privilégios que eles tiveram. É o caso, por exemplo, dos dons revelacionais. Então, o primeiro século, ele é um período em que esses dons revelacionais, eles eram necessários, justamente porque eles não tinham ainda todo o texto bíblico não estava completo. Nesse sentido, como já temos a Bíblia, nós entendemos que não temos a necessidade de dons revelacionais, que Deus substituiu os dons revelacionais do primeiro século pelas escrituras que nós temos. Precisamos também entender que o primeiro século é um período bem diferente, um momento único dentro da história. Nós temos o livro de Atos como a descrição da transição que ocorreu entre o judaísmo e o início da igreja, ou cristianismo. O livro de Atos é um livro histórico, descritivo, narrando para nós a história da igreja. Você já percebeu que não existe, por exemplo, igrejas nos evangelhos? Você não encontra igrejas lá. E mais, Jesus nunca frequentou uma igreja, Jesus nunca falou em línguas. Por quê? Porque determinadas instituições, dons, pertencem a contextos específicos. O dom de línguas não pertencia ao contexto dos evangelhos. Ele passa a existir a partir da igreja. E eu quero mostrar para os irmãos, para que você compreenda bem o que está acontecendo. A Bíblia nos descreve Jesus como a pedra angular sobre a qual a igreja vai ser firmada, a igreja vai nascer. O dom de língua só poderia surgir após os judeus rejeitarem Jesus. Jesus vem, depois que os judeus rejeitam Jesus, inclusive crucificando, aí nós temos agora um novo momento que vai se abrir para a possibilidade do dom de língua. A inclusão dos gentios na formação desta nova instituição chamada igreja é o elemento para o qual o dom de línguas aponta. Então preste bem atenção, se concentra para você pegar o fio, a linha argumentativa que eu quero te trazer. Veja comigo 2 versículos. Abre em 1 Coríntios, capítulo 14, que além de Atos, é o outro texto que fala sobre dons de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículos 21 e 22. Nós podemos até ler o 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. O que o versículo 20 nos alerta? Nos alerta a raciocinar, a pensar, a aprofundar o nosso entendimento. A partir disso, Paulo cita
o versículo 21. Na lei está escrito, veja que é uma citação do Antigo Testamento. Falarei a este povo, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Veja bem, o texto que o apóstolo Paulo está mencionando, quando ele diz está escrito, se encontra no livro de Isaías. Apesar do apóstolo Paulo afirmar que está na lei, esta afirmação não significa o Pentateuco. A lei era uma maneira de você representar todo o Antigo Testamento. Então, quando se fala de lei, ao estudar as Escrituras, você precisa entender exatamente do que se está tratando. Está falando de lei relacionada a todo o Antigo Testamento, está falando de lei relacionada ao Pentateuco, está falando de lei relacionada aos 10 mandamentos, está falando de lei como? Existem várias maneiras de entender e perceber lei. Então, todas as vezes que você se deparar com esta palavrinha de 3 letras, entenda que você vai precisar identificar que tipo de lei se está trabalhando aqui. No caso aqui, Paulo está usando a lei de uma maneira bem geral, Antigo Testamento, incluindo inclusive o livro de Isaías. Está escrito no livro de Isaías. Para quem Isaías tinha escrito? Paulo está basicamente nos dizendo que existe uma inscrição, uma mensagem no Antigo Testamento que é tão importante que quando a gente falar de dons de línguas, a gente precisa tomar essa passagem de volta. Ou seja, não é subjetivismo completo, não é misticismo completo, é teologia. Eu quero entender dons de línguas, isso é teológico. Eu preciso compreender, eu não posso ser menino no entendimento. Eu preciso entender como é que isso funciona. Não se trata simplesmente de alguém se levantar de supetão, de última hora, e começar a falar o que quiser, do jeito que quiser, a língua toda embaçada, e então dizer, pronto, isso é dom de línguas. Não é isso. Nós precisamos entender isso aos moldes bíblicos. E o apóstolo Paulo diz, olha, nós precisamos entender que existe uma teologia robusta por trás do que significa falar em línguas. O texto que o apóstolo Paulo está citando é Isaías 28. Então, abra no texto de Isaías 28, texto que já foi lido neste culto. Isaías 28, vai lá. Eu não vou ler todo o texto, eu vou só dar aqui alguns destaques para você. Isaías 28, a partir do versículo 7, Deus está se dirigindo a quem? Todos concordam que Deus está se dirigindo ao seu próprio povo, a Jerusalém, aos judeus. Deus está falando com o seu próprio povo, inclusive mostrando que o comportamento dos sacerdotes e dos profetas eram comportamentos reprováveis. Então, o povo de Israel havia se desviado e a liderança de Israel era responsável por esse desvio. Talvez, acima do versículo 7 na sua Bíblia, tenha uma inscrição. Qual é a inscrição? Contra os habitantes de Jerusalém. Preste atenção, o texto diz respeito a Israel. Se você vai para o versículo de número 14, portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Ele está falando com a nação de Israel. O versículo que Paulo menciona está no verso 11. Do capítulo 28, note aí. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo.
é este texto específico que Paulo retoma na sua linha argumentativa com a igreja de Corinto. Então, Paulo, ao escrever esta primeira carta, ele está tratando de uma profecia do Antigo Testamento que se cumpre com o dom de línguas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O dom de línguas foi profetizado. Existia uma profecia que em determinado momento da história existiria um determinado dom para que Deus pudesse trazer juízo para o povo de Jerusalém. E é justamente este texto de Isaías 28. O texto que Paulo está mencionando e citando aqui, meus irmãos, era um texto que se dirigia aos judeus rebeldes. O texto, inclusive, nos diz que eles vão ouvir e não vão atender. Os irmãos devem lembrar de João, capítulo 1, versículo 11, o ministério de Jesus nos evangelhos. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Está falando ali do povo judeu, os que eram seus. Está falando da sua própria nacionalidade. Jesus não foi recebido pelos judeus. E no versículo 21 de 1 Coríntios 14, quando Paulo afirma que Deus falará com seu povo por outras línguas e povos, fica muito claro que Paulo está falando de idiomas. Porque há normalmente uma tensão em que é dito, Paulo, no livro de Atos, capítulo 2, no texto de Pentecostes, ali claramente é idiomas, ninguém discute. Mas, quando chega em Corinto, diz, não, aqui é a língua dos anjos, aqui tem uma língua diferente. Paulo está falando que Deus falaria para aquele povo através de idiomas. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando que ele vai falar por outras línguas, lábios de outros povos. Isso é muito importante. Ou seja, isto que a gente vê hoje como manifestação de dom de línguas no nosso contexto, esse tal de labachúrias e coisas desse tipo, isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Isso é uma aberração. Então isto envergonha o evangelho. Isto é tratar os crentes como meninos. Você vai para uma igreja e começa a simplesmente juntar palavras e coisas desse tipo e diz, pronto, está aqui o dom de línguas. Tudo e qualquer coisa é o dom de línguas. Não é esta manifestação. Entenda o que é que a Bíblia está querendo dizer com dons de língua, idiomas, língua de outros povos. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Cada um entendeu no seu próprio idioma. E da mesma forma aqui em 1 Coríntios 14. Lembre-se que a primeira vez que o dom de línguas aparece nas Escrituras é em Atos 2, em Jerusalém. Os irmãos devem lembrar que quando os discípulos começam a falar em línguas, alguns que estão ao redor ouvindo, começam a acusar os discípulos de que eles estariam bêbados, embriagados. E você se pergunta, por quê? Porque a língua que eles não compreendiam parecia língua de bêbados. De onde veio isso? De Isaías 28. Se você lê Isaías 28, se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, Deus está dizendo que vai falar para aquele povo com língua de bêbados. Como se as palavras se esbarrassem. Eles vão ouvir uma nova língua e não vão entender nada, como se fosse um bêbado falando sem significado, sem sentido. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos capítulo de número 2, o cumprimento da profecia de Isaías 28. Da mesma forma, Paulo está dizendo, em Corinto, o que nós temos é o cumprimento da profecia de Isaías 28. Agora,
Atente para o que eu vou dizer. A própria grande comissão, quando eu falo de grande comissão, eu estou falando de quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A própria grande comissão, ela visa alcançar o mundo, mas começa por Jerusalém. Os irmãos lembram que sempre que Paulo chegava em uma nova cidade, qual era o primeiro lugar que ele buscava? A sinagoga. O primeiro lugar era pregar para os judeus. Quando os judeus não aceitavam, ele ia então para os gentios. Na grande comissão, há uma mensagem específica para os judeus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Por onde os apóstolos iam, os judeus iam ouvindo o evangelho e vendo alguns sinais. O dom de línguas ocorria como um dos elementos da grande comissão. Qual era o propósito da grande comissão? Iniciar a igreja. Então, Atos é a descrição da grande comissão. O próprio Jesus comissiona os seus apóstolos e discípulos para que eles possam ir por todo o mundo, fundando a igreja, e depois essas igrejas terão homens e mulheres com dons que vão manter e edificar o corpo. A grande comissão, ela se inicia a partir do livro de Atos. E o início da grande comissão, ele é um pouquinho diferente do que nós vemos hoje. O início da grande comissão envolve certos elementos específicos para o primeiro século. Deixe-me mostrar um texto para você da grande comissão. Vai para Marcos, capítulo 16. Olha a grande comissão sendo mencionada aqui e veja o detalhe que normalmente nós deixamos passar. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Grande comissão. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Agora, continue. Veja o versículo 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e aí o texto continua. Veja que há sinais demarcadores dentro da grande comissão. A grande comissão se inicia, inclusive, em Atos capítulo 2, no Pentecoste, e a menção que nós temos ali é que sinais, prodígios e milagres aconteciam e a igreja se multiplicava, a igreja crescia. Então, a igreja, meus irmãos, estava sendo fundamentada a partir de uma mensagem, que é a identidade do Senhor Jesus Cristo, e está sendo ratificada pelo ministério apostólico a partir de sinais, prodígios. E dentre eles tem um sinal, que é o sinal do dom de línguas, que está sendo mencionado aqui. Então, na grande comissão, nós encontraremos uma mensagem para os gentios e uma mensagem específica para os judeus. O dom de línguas ocorria como um dos elementos deste chamado missionário. Na grande comissão, Deus rejeitaria os judeus, salvaria apenas o remanescente judaico e converteria os gentios. O dom de línguas não era uma mensagem para que o gentio se convertesse. A ideia não era assim, ó. Eu chego numa determinada região, que eu não sei a língua daquelas pessoas, então eu recebo o dom de línguas, falo a língua delas, e aí essas pessoas se convertem. É normalmente assim que é dito dentro da grande comissão. O dom de línguas serve como uma maneira de salvar pessoas de outras línguas, mas não é este o propósito nas Escrituras. Não é assim. Nós temos algo peculiar. O dom de línguas,
ele vai servir não para quebrar uma barreira linguística e cultural, mas, meus irmãos, faz parte da grande comissão direcionada aos judeus. A ideia é a seguinte: mesmo Deus falando com o povo judeu, mesmo Deus agindo de maneira miraculosa, mesmo Deus levantando nações e uma outra língua, idiomas, para que a mensagem chegasse até os judeus, eles não ouviriam, eles não atenderiam, eles não aceitariam. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, já é dito isso. Veja o que é dito lá. 1 Coríntios 14, 21. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Percebeu? Na lei está escrito: vou levantar povos que falarão, mas o texto nos diz: mesmo assim não me darão ouvidos, não ouvirão, diz o Senhor. Agora note que o versículo 22 esclarece bastante. De sorte que as línguas constituem o quê? Um sinal. Não para os crentes, mas para os incrédulos. O que você está lendo? Como as línguas estão sendo descritas pelo apóstolo Paulo? Dom de línguas é um sinal, percebeu isso? Dom de línguas é um sinal. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. De sorte que as línguas constituem um sinal. Como assim um sinal? Um sinal é algo que faz algum apontamento. Aponta para algo. As línguas apontavam para o quê? Para o cumprimento da profecia de Isaías, que Paulo acabou de mencionar no versículo 21. O texto afirma: é um sinal para quem? Para os incrédulos. Que incrédulos? A profecia foi dada para quem? Para os judeus. Ele está falando dos incrédulos judeus. Meus irmãos, o dom de línguas era uma prova evidente, visível, um sinal claro de que no primeiro século os judeus haviam rejeitado Jesus. Mesmo se Deus falasse com eles de uma maneira miraculosa, em outros idiomas, mesmo que eles vissem sinais, prodígios, eles não aceitariam. É o que nós estamos vendo. Por isso, nós não temos dom de línguas nos evangelhos. Os judeus foram rejeitados no primeiro século porque rejeitaram Jesus. Eu quero que você vá comigo para o livro de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Acompanhe aí, tem que manter a concentração. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Quando nós lemos no versículo 18,
que por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as palavras de Deus até os confins do mundo, isso nos lembra algo? Nos lembra a grande comissão. Esse versículo, meus irmãos, é um versículo retirado do Salmo 19. No Salmo 19, esse texto se aplica à revelação geral. A voz de Deus se revela a todo o mundo. Paulo usa um versículo do Salmo 19 para a revelação geral e aplica este salmo à revelação especial, à pregação do Evangelho, para mostrar que a pregação do Evangelho, a grande comissão, havia se espalhado e se espalharia igual à revelação geral. Os judeus seriam indesculpáveis. O Evangelho seria pregado por toda parte, como o texto afirma, até os confins do mundo. Isso nos lembra o livro de Atos, Atos 1 e 8, Jerusalém, Judeia, Samaria e o quê? Os confins da terra. Será que essa mensagem não chegou ao conhecimento de Israel? É o que o apóstolo Paulo pergunta. Sim, chegou ao conhecimento de Israel. E qual é o problema? Já que o evangelho chegou até Israel, o problema é que a nação de Israel estava endurecida. E isto, dentro do plano de Deus, aconteceu para que houvesse a inclusão dos gentios. Quando os gentios foram incluídos? No nascimento da igreja, em Atos 2. Perceba que toda a teologia está entrelaçada. Você não dá para separar Romanos de Atos, de Corinto, de Isaías. Você precisa aprender a ter uma teologia bíblica sólida, para você entender como as coisas estão funcionando. Não são textos soltos. É o mesmo autor construindo uma ideia para nós, usando homens. Até mesmo diante de sinais, prodígios e maravilhas, os judeus se recusariam a crer. Como Paulo menciona, é um povo rebelde e contradizente. No ministério de Jesus, mesmo diante de um ensino maravilhoso, mesmo diante de uma personalidade e um caráter que era irretocável, mesmo mediante de sinais, milagres e prodígios operados por Jesus, Jesus sendo o próprio Deus encarnado na terra, os judeus estavam endurecidos ao ponto de olhar para ele e dizer: isto que esse homem está realizando é de Satanás. Não tem nada a ver com Deus. No período da igreja, nem mesmo que os judeus vissem a profecia de Isaías se cumprir, nem mesmo que eles ouvissem as pessoas pregando o evangelho em outros idiomas, eles se converteriam e se arrependeriam. Dom de línguas é um sinal para os descrentes. Que descrentes? Israel. Da mesma maneira que blasfêmia contra o Espírito Santo diz respeito ao ministério de Jesus, porque Jesus se mostrou como o Messias de todas as maneiras e formas, e mesmo assim os judeus endurecidos blasfemavam contra o que Jesus fazia pelo poder do Espírito. No livro de Atos e no período da igreja, mesmo com sinais, milagres e com o dom de línguas como cumprimento profético, eles não aceitavam. Os judeus mostravam a dureza do seu coração quando a profecia de Isaías 28 se cumpriu. O que estava acontecendo com os judeus? Paulo está dizendo, são meninos no entendimento. Tem uma profecia e eles não estão entendendo que se trata do cumprimento da profecia. Nem mesmo ouvindo línguas estrangeiras como sinal de Deus, Deus estava dando um sinal para eles, eles se quebrantaram. Por isso,
Não faz sentido línguas para os dias de hoje. O dom de línguas era um sinal específico para uma época específica, para um povo específico. O dom de línguas não é para você ir para uma outra região, em um outro país e falar a língua do povo para salvá-los. Não é isso. É para judeu. É um sinal de perdição, é um sinal de rejeição, é um sinal de maldição para aqueles que estão com o coração impenitente contra Deus. Deus rejeitou os judeus. Qual é o sinal? Dom de línguas. É assim que funciona. Analise, escute com atenção o que eu estou dizendo, veja se isso não faz sentido. Não é, meus irmãos, porque determinada prática, como é o caso de dom de línguas ou outros dons, estão sendo narrados no contexto da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que isso deve estar presente na atualidade. Isso é um grande erro. É dito, está na Bíblia, se estiver na Bíblia, então deve ser praticado nos nossos dias. Não é bem assim. Como eu mencionei para vocês, não existiu dom de línguas na época de Jesus. Por quê? Porque aquele período anterior, ele não tinha nenhum sentido para o dom de língua se manifestar. Da mesma maneira, posteriormente, isso é um contexto específico. Então, devemos ter muito cuidado. Porque não estamos dizendo que o dom de línguas é irrelevante, não estamos dizendo que o dom de línguas não tem valor, simplesmente estamos dizendo que ele cumpriu a sua função. O dom de línguas é um dom de Deus. Paulo diz, é um sinal dado por Deus. Mas ele tem uma missão, ele tem uma função, e ele cumpriu essa função. Nós podemos também perceber que certos aspectos da dispensação antiga, do período do Antigo Testamento, ou do início da fundação da igreja, não se repete nos nossos dias. Nós temos, por exemplo, no início de Atos, a escolha de um outro apóstolo para substituir Judas. E como foi feita a escolha desse apóstolo? Lançando sorte, Urim Tumim. Isso é uma prática judaica, dentro do contexto da igreja. É assim que nós devemos escolher líderes para a nossa igreja? É assim que nós fazemos? Não, não é porque está lá descrito, narrado, que aquilo deve ser transportado para nós, para a igreja. Eu preciso entender o que faz parte de uma época. Eu preciso entender o que tem uma função. Eu preciso entender as instituições de maneira muito específica para que eu não possa cair nesse tipo de erro. Até mesmo os apóstolos, até mesmo a função apostólica foi temporária. Não apenas escolher por Urim e por Tumim. Os próprios apóstolos. Como Augusto Nicodemos gosta de dizer, né, apóstolo bom é apóstolo morto. Fica aí o duplo sentido, né? Ninguém vai matar os apóstolos, e quem se diz apóstolo hoje. Aqui eu não estou clamando que os irmãos façam violência. É, porque hoje na internet tudo gravado, né? O pastor manda matar. Não estou mandando matar ninguém. O que eu só estou dizendo é que os apóstolos verdadeiros são os apóstolos do primeiro século, e todos eles já estão mortos. Também os profetas foram temporários. A função dos profetas e apóstolos, essas funções se completam, essas funções se complementam. E a função de cada um deles, como nós vimos, por exemplo, com o dom de línguas, ela tem a sua permanência vinculada, condicionada à sua função. Efésios 2:20 afirma que os apóstolos e profetas tinham uma função específica. Qual a função? Lançar o fundamento da igreja. Veja aí, Efésios, capítulo 2, versículo 20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós temos, meus irmãos, o ministério específico dos apóstolos e profetas vinculados com uma mesma função, diz respeito à fundação da igreja primitiva. Então esse texto nos mostra que em todo o processo do primeiro século, em que estava se lançando o fundamento da igreja, podemos esperar o ministério profético e apostólico. Deus estava conduzindo os seus apóstolos para que a missão de fundar essa nova instituição ela pudesse acontecer e avançar até os confins da terra e que tivesse êxito essa missão. Assim como ocorreu no Antigo Testamento e nos Evangelhos, Deus também usou o ministério dos profetas no plano de unir judeus e gentios. E uma vez que os fundamentos da igreja foram lançados por apóstolos e profetas, uma vez que a igreja foi fundada no primeiro século e inaugurada por eles, não haveria mais necessidade do ministério deles. A igreja passaria a ser regida pelos textos proféticos apostólicos que foram deixados, pelas escrituras. O próprio Judas, na sua carta, nos fala da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Uma grande prova de que não temos mais apóstolos e profetas nos nossos dias, além da função específica que eles tinham, que era a função de lançar o fundamento da igreja, e a gente não fica lançando o fundamento o tempo todo, a gente lança o fundamento, depois vai haver uma edificação. Além disso, nós temos um problema sério com os profetas. Qual é? Nós não temos instrução no Novo Testamento sobre a nomeação dos profetas. Como assim? Esta é uma questão importante, porque se trata de um padrão detalhado para a igreja. A escolha de seus oficiais. Nós temos instruções muito cuidadosas, definidas, para selecionar e ordenar presbíteros e diáconos, lembram? Nós temos as cartas pastorais, dizendo quais devem ser as características que a igreja deve observar, para que esses homens sejam reconhecidos como oficiais da igreja. Mas não há sequer uma única instrução para reconhecer profeta. Não há sequer uma única instrução para a gente reconhecer apóstolo nos nossos dias. Não há. Porque eles não deviam ser perpetuados. As credenciais dos profetas estavam atreladas à missão deles naquele contexto. Os apóstolos, meus irmãos, eram as grandes autoridades do primeiro século. A igreja estava sendo fundada debaixo dessa autoridade apostólica. E os profetas estavam debaixo da chancela apostólica. Basicamente, os apóstolos foram os responsáveis por todo o conteúdo que deveria ser ensinado na igreja. Os textos que nós temos hoje. Esses textos inspirados são apostólicos ou são textos sob a supervisão apostólica. Nesse sentido, um ministério profético sem ministério apostólico é um grande risco para a igreja, um grande risco. Veja, por exemplo, Ágabo. Ágabo profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém. Mas enquanto todos em Cesareia, ao ouvirem o profeta, pediram para Paulo não ir a Jerusalém, Paulo tinha uma convicção do Espírito que ele precisava ir a Jerusalém. Paulo sabia que o que Ágabo estava dizendo era verdade e que ele não deveria se deixar levar pelas emoções.
os apóstolos e os ensinamentos daqueles profetas, eles se relacionavam como uma espécie de conteúdo e filtro. Lembre-se, por exemplo, que o comportamento dos crentes do primeiro século passava por crivo apostólico. Como assim? Você lembra da história de Ananias e Safira, que nós já estudamos na Bíblia? Ananias e Safira, eles tentam mentir para Pedro, o apóstolo, tentam enganar a igreja. O que aconteceu com eles? Morreram. O apóstolo Pedro entendeu, estão mentindo para o Espírito, isso era a autoridade apostólica. O Espírito Santo os conduzia, inclusive para limpar a igreja de mentiras, de enganos, de falsidades. Se você tirar os apóstolos de cena, todos nós seríamos enganados por Ananias e Safira. Quem saberia o que eles fizeram? Aquilo dizia respeito à autoridade apostólica. O que sobra sem os apóstolos? Autenticar as profecias pelas Escrituras. Nós não temos os apóstolos físicos, mas nós temos então o que os apóstolos deixaram para nós. Nós entendemos que sucessão apostólica não diz respeito ao ministério do Papa. Sucessão apostólica diz respeito a recebermos o texto dos apóstolos e vivermos de acordo com esse texto apostólico. Isso significa para nós sucessão apostólica. E as profecias, elas precisam então ser filtradas, não mais pela presença dos apóstolos, porque eles não estão mais no nosso meio, mas pelos textos deles. Como saber se Deus está falando ou não? Se a questão tratada diz respeito, então, a questões pessoais e privadas. Então, se você chega aqui hoje à noite e eu começo a trazer profecias que a Bíblia não tem como filtrar, que a Bíblia não tem como julgar, como você vai saber se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso? Você não tem mais os apóstolos entre nós para dizer, mentiu, Ananias e Safira, vai morrer. Você não tem? A Bíblia, ela já nos foi dada e essas questões específicas não entram no trato. O que acontece? Sem os apóstolos, nós nos tornamos presas fáceis. A Igreja de Cristo só tem a Bíblia para autenticar a verdade. Para nós, seria os textos apostólicos que substituiriam a presença apostólica. E se não podemos autenticar pela Bíblia, nós estamos nas mãos da criatividade do coração do ser humano. Nós estamos nas mãos dos ditos profetas. E como questionar um profeta assim? Os profetas do Novo Testamento, meus irmãos, não prediziam ou orientavam o futuro das pessoas em particular por terem em vista apenas o benefício individual de alguém, mas por levarem em consideração o plano de Deus. Sempre que um profeta direcionava as ações que uma pessoa devia tomar, e não são muitos os casos, ele tinha em mente o papel que ele desempenharia no plano divino de redenção do seu povo. A profecia de Ágabo não tinha a finalidade de simplesmente trazer uma curiosidade para Paulo, de trazer algo a respeito da biografia dele. Paulo, sendo um apóstolo de Jesus Cristo, exercia uma atividade que estava relacionada à história da redenção. Paulo tinha a missão de unir judeus e gentios, já que os apóstolos eram responsáveis, então, por lançar o fundamento sobre o qual a igreja seria edificada, onde a comunidade de redimidos se reuniria. Eles estavam no cerne do plano de Deus. Foi precisamente por essa importância ímpar no ministério apostólico,
para a igreja de Deus que o Senhor concedeu a Ágabo uma predição do futuro de um indivíduo. Mas não é um indivíduo qualquer. Nós estamos falando do apóstolo dos gentios. O que aconteceria com ele seria relevante não só para ele. O que aconteceria com Paulo não diz respeito só à família de Paulo. O que aconteceria com Paulo diz respeito à união de judeus e gentios. Diz respeito à igreja. É algo grande, diz respeito ao reino. E não simplesmente se você vai ter um emprego amanhã ou não, se você vai ter um cônjuge ou não, se você vai ter um relacionamento ou não, se você está grávido ou não. Não é disso que a Bíblia está tratando. A verdade é que há muitos cristãos sinceros dentro do movimento pentecostal. Mas acreditamos que a tentativa de reviver dons de revelações e sinais é um erro muito prejudicial. Está faltando discernimento para o povo de Deus. E o livro de Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Nós podemos ver os danos no surgimento de grandes ramos deste movimento, nos quais o evangelho tem praticamente desaparecido. Igrejas que dão uma grande ênfase a estas revelações, a ponto das pessoas desejarem mais o momento da revelação do que a exposição da palavra. É mais pulsante saber o que Deus vai falar para mim do que a exposição de um texto bíblico. É por isso que essas igrejas praticamente não expõem texto bíblico. É por isso que essas igrejas praticamente não desenvolvem teologia do púlpito. Porque isso não traz interesse naquelas pessoas que estão ali. Elas estão buscando outra coisa. Elas estão buscando simplesmente o que vai acontecer na minha vida e não aquilo que Deus revelou para nós. É problemático. Todo e qualquer comportamento, todo e qualquer ato religioso, instituição que diminui a palavra de Deus ou coloca qualquer outra revelação em pé de igualdade das Escrituras, é herética, é uma seita. Quer que eu repita? Toda e qualquer instituição que diz a Bíblia inspirada tem a mesma força de qualquer revelação que foi dada. A Bíblia foi dada por Deus e agora eu falo em nome do Senhor, isto é herético. Porque você coloca em igualdade a objetividade das Escrituras e a subjetividade do coração das pessoas. Isso é muito, muito problemático e muito sério. Eu vou mostrar para os irmãos como isso é sério para a gente poder encerrar. Quais as consequências que essa ideia das profecias abertas tem trazido? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Um pregador norte-americano do século XIX, chamado William Miller, analisando um texto em Daniel, que tratava das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, concluiu que a vinda de Cristo se daria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. E com esta profecia, ele atraiu um grande número de seguidores, os quais, junto com ele, aguardavam ansiosamente o glorioso dia do Senhor profetizado. Acabou a primavera de 1844 e nada ocorreu. Então, um outro homem chamado Samuel Snow refez os cálculos e propôs que, na verdade, a vinda de Cristo se daria em 22 de outubro de 1844. Ainda bem que não foi no dia 21 de outubro, não é meu aniversário, no dia 22. Chegada a data em que a profecia se cumpriria, sabe o que aconteceu? Nada. Então, houve um grande desapontamento no século XIX por esses seguidores que criam nessa profecia de Miller e Snow. Muitos desses seguidores se desiludiram, se dispersaram, abandonaram o movimento, mas outros
propuseram-se a fazer outros cálculos. Tem alguma coisa errada com isso ainda. E o evento que estava associado a 22 de outubro de 1844, foi dito, ele não estava errado. Deixe-me explicar o que aconteceu. Não se tratava da segunda vinda de Jesus, mas se tratava da entrada de Jesus no lugar santíssimo no céu. Aí ali ele concluiria a obra de redenção. Sabe como é o nome dessa doutrina? Juízo investigativo de Cristo. Quem defende isso? Ellen White, movimento adventista. A base do movimento adventista é profecia. Há pouco tempo eu ouvi um arqueólogo bem conhecido dos adventistas, Rodrigo, talvez alguns conheçam alguns vídeos dele na internet. E ele estava defendendo a profetisa Ellen White, Rodrigo Silva. E ele disse, por que, preste atenção no argumento, por que vocês estão denegrindo Ellen White, mas as igrejas pentecostais vocês aceitam as profecias? Qual é a diferença? Por que vocês estão criticando o adventismo do sétimo dia, mas vocês são pentecostais? Ele está certo. É a mesma prática. Não questione Ellen White se você aceita as profecias quentinhas que vêm do púlpito. Os profetas da sua igreja. Você não tem teologia suficiente para questionar uma seita como o adventismo. Não tem. Porque a mesma subjetividade de Ellen White ocorre todo domingo na sua igreja. Entende o que acontece? Entende o problema grave que nós temos no meio cristão? Alguns outros profetas de destaque que podemos mencionar. Maomé, fundador do islamismo. Como é que começou isso? Profecia para Maomé. Através de profecias, nós temos toda a base do islamismo. Joseph Smith, o iniciador do movimento mórmon. O livro dos Mórmons afirma o seguinte: não supondes que eu próprio sabia dessas coisas? Eu vos testifico. Sei que essas coisas sobre as quais vos falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Espírito de Deus. E este é o Espírito de revelação que está em mim. Charles Taze Russell, o pioneiro das testemunhas de Jeová. Tudo começou com profecias. Tudo isso, meus irmãos, é resultado de supostas revelações que são dadas para estes líderes e estes homens. Perceba o que eu estou dizendo. Praticamente todas as seitas que nos cercam nasceram das profecias. Veja o que é abandonar as Escrituras. E nós, pastor, porque a gente está falando das seitas aí, né? E os evangélicos? Os evangélicos abandonaram o princípio do sola scriptura, da reforma protestante. Muitos não podem mais se identificar com a reforma protestante, não podem nem deveriam se identificar com Lutero. Porque não tem as Escrituras apenas como sua base de inspiração. Em uma igreja chamada Metro Vineyard Fellowship, vai falar do Vineyard, pastor? Receba. Um dos profetas expressivos daquela igreja, chamado Bob Jones, afirmou que Deus tem falado com ele anualmente, no dia da
expiação judaica. De acordo com a terminologia do Bob Jones, o Senhor coloca sob o cajado do pastor e lhe dá uma mensagem referente a toda a igreja em relação ao ano seguinte. Ou seja, a gente monta o ano seguinte com base em revelação. E o que aconteceu? Jones, ele começou a trazer profecias para a igreja e essas profecias simplesmente não se cumpriam. E ele começou a ser questionado. Então ele teve uma nova profecia para acalmar a igreja. Ele diz: Deus me disse, se eu liberasse agora 100% da rema, a responsabilidade seria tremenda. E vocês teriam tantos Ananias e Safiras em seu meio que seriam incapazes de crescer. As pessoas ficariam bastante amedrontadas. Se a profecia fosse correta, ela mataria, em vez de amedrontar as pessoas e conduzi-las ao arrependimento. Hã? É isso que nós temos na tentativa de unir óleo com água dentro do cristianismo. Ele continua: isto foi o que Deus me disse. Portanto, acredito que se eu acertar 2/3 da profecia, eu estarei em uma posição muito boa. Não, pastor, isso não pode. Isso não pode. Quantas vezes nas igrejas pentecostais um profeta acerta 100% e continua recebendo a chancela de profeta? Por quê? Por quê? Porque nós estamos dizendo que Deus fala com ele e Deus erra? O que está acontecendo? Por que nós somos tolerantes com os erros dos profetas? Por que continuamos acreditando nisso quando não se cumpre? No Antigo Testamento, o que acontecia com um profeta quando suas profecias não se cumpriam? Eu não estou aconselhando a violência. Mas nós deveríamos trazer ele para a sessão. E se ele não se arrependesse, excluí-lo da igreja. Você é gentil e publicano. É um falso mestre, é um falso profeta. Por que as igrejas não fazem isso? Vou contar o segredo. Porque não são apenas os falsos profetas que não são sérios. As igrejas não são sérias. As igrejas não são bíblicas. As pessoas que estão lá não estão interessadas em Deus, em comunhão com Deus. Não estão ali capacitadas para ouvir uma mensagem que eu devo me subjugar, como Paulo disse em Atos 21, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quer sofrendo, quer morrendo. Não! Estão lá para ouvir os falsos profetas. E nem percebem quando eles erram. São tantas profecias que uma cobre a outra, e no final das contas, a gente diz, errou mais. Errou mais. Deus não erra. Deus não erra 1%. Mas o profeta acertou 99%. Deus não erra 1%. Não é de Deus. Os supostos profetas alegam possuir uma palavra da parte do Senhor, mas as chances de que ela seja falsa é de 1/3, como nós acabamos de ver. E isso é dito abertamente para a igreja. Defendendo Bob Jones, um pastor de Kansas City, chamado White, disse, Satanás teme as palavras recém-saídas dos lábios de Deus. Visto que Satanás receia tanto a palavra recente, ele suscitará controvérsias. Sempre que ela proceder de modo miraculoso dos lábios de um profeta verdadeiro ou dos lábios de um evangelista inflamado pelo Espírito. Você está entendendo o que ele está dizendo? Está dizendo assim,
o problema das controvérsias não diz respeito às falhas e erros dos profetas, mas as controvérsias são garantias de que é verdade, porque Satanás está atacando o falso profeta. Veja, atente para aquilo que ele está afirmando. Veja o que ele afirmou quando foi perguntado se nós poderíamos identificar um profeta de Deus. Ele diz: quer saber como discernir o verdadeiro profeta, o verdadeiro do falso, por meio de uma característica: os verdadeiros profetas não são populares. Pronto. E por que não serão populares? Porque erram, por causa das controvérsias. Sabe o que White disse acerca disso? É claro que os profetas são seres humanos. Portanto, eles podem cometer erros. E não devem deixar de ser vistos como profetas por causa de seus equívocos e erros. A Bíblia, meus irmãos, manda julgar as profecias. E como fazer? Veja como eles argumentam. Quando o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que uma palavra profética está correta, procede de Deus, está de acordo com a sua vontade e propósito, nosso espírito reage com o fruto do Espírito Santo. Sabe como é que se chama isso? Sentimentaloide. Foi tão bom. Eu senti um calafrio. Foi tão gostoso hoje. Só pode ser Deus, essa energia que eu estou sentindo. Se for de Deus, você vai sentir algo. É isto que nós estamos vendo, e isso precisa ser denunciado. Isso não tem nada de evangelho, essas igrejas não são sérias, essas igrejas não são verdadeiras. Muitas das pessoas que nós amamos são presas nessas igrejas. E muitas vezes dizem, vocês não podem falar, tem que ser amordaçados. E ainda dizem que se a gente falar, blasfemaremos contra. Tudo errado, não tem teologia, tudo equivocado, não conseguem juntar Gênesis com o Êxodo. Faz assim, né? Primeiro livro com o segundo, não consegue. Em outras palavras, ignore sua mente, ignore suas crenças, desconsidere o bom senso, a teologia, seja menino no discernimento. Deixe que eu governe sua vida. Venha ficar debaixo do meu cajado que eu digo o que você deve fazer, como você deve proceder. O preço do misticismo e do subjetivismo é caro. Todos são livres para fazer, dizer e ensinar o que a suposta profecia dessa semana vai revelar. Os reformadores lutaram contra esse tipo de erro para que a gente pudesse se voltar para uma boa e saudável interpretação das Escrituras. Os carismáticos abandonaram esse princípio. Os pentecostais têm abandonado esse princípio. A verdadeira igreja de Deus precisa lutar pela supremacia e suficiência das Escrituras. Mas, pastor, se eu for para o culto e for só Bíblia, não tem graça. Seu lugar não é a igreja, meu amado. Vá para o shopping, para o rodeio, vá para a boate, vá para a casa de show, vá para a festa, vá para a praça, vá para onde você quiser. Porque igreja é lugar de exposição bíblica. Igreja é lugar de crescer em conhecimento, discernimento da palavra do nosso Deus. Se você não quer isso, está buscando o lugar errado. Transformar a igreja num circo em que o pastor se torna um palhaço num picadeiro não é a solução. Nós vamos atrair maldição para a nossa vida. As igrejas que vão se manter firmes, fortes, resolutas com o verdadeiro evangelho, vão minguar. E estão minguando no mundo. O mundo não tem interesse no evangelho. O mundo não tem interesse em Deus. E aí, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos negociar o evangelho?
porque as pessoas não têm interesse? Não. Nunca esqueçamos, a obra de salvação é de Deus. É Deus quem salva os eleitos com uma mensagem que vai contra seus amores, contra os seus valores naturais. O que nós estamos vendo na igreja evangélica brasileira e internacional é uma verdadeira chacota com o poder do Espírito Santo. Não é valorizar o Espírito Santo como é dito, não. É porque aqui a gente tem dons porque a gente valoriza o Espírito. A gente não vai para uma igreja daquela que prega só a Bíblia e não valoriza o Espírito. Não, vocês não estão valorizando o Espírito, vocês estão denegrindo a imagem do Espírito Santo. Vocês estão denegrindo a obra de Deus. E ficar só na Bíblia, lembre-se, quem inspirou as Escrituras? Deus. Quando alguém se levanta e diz, não, porque fica só na Bíblia? A Bíblia é inspirada por Deus, é o único texto inspirado por Deus. A gente deveria ficar, era aqui mesmo. A igreja que tem o Espírito Santo não é a igreja do reteté. A igreja que tem o Espírito Santo não é a igreja que dá 7 voltas ao redor de Jericó para conseguir conquistar algo. A igreja que tem o Espírito Santo não é a igreja que o pastor chega no púlpito sem estudar e diz assim, vou falar com vocês, pá, e abre a Bíblia em qualquer lugar e diz, o Espírito Santo vai me dizer agora, e abre um texto, e abre um versículo e fala com o povo sem estudar, sem se preparar. Isso não é a igreja de Jesus. As pessoas estão zombando com Cristo e de Cristo. Que Deus continue nos mantendo firmes, alertas. Esta é a razão de sermos cessacionistas. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra, ela é clara em relação a vários aspectos. Existem pontos difíceis de interpretar, mas existem outros que não está o problema no texto, mas nos olhos que não querem perceber. Nós não queremos nos tornar presas fáceis de enganadores e falsos profetas que apelam para o bem-estar, para o sentimento, para as experiências. Nós queremos Cristo, queremos verdadeira intimidade com Deus, queremos fazer a tua vontade, estar no centro dela. Ó Deus, que a tua palavra nunca deixe de ser exposta nesta igreja, independente do pastor que estiver no púlpito. Que possamos, ó Deus, pregar com coragem, com ousadia, identificando o erro, porque muitas e muitas pessoas estão caindo em enganos sérios, graves. Quantas seitas têm surgido por causa desse tipo de pensamento equivocado? Ó Deus, nos livra disso e livra pessoas que amamos desse tipo de engodo teológico. Conhecer a tua palavra é o que nós queremos. Te conhecer é o que nós queremos. Obrigado a Deus por essa noite e por esta oportunidade de vacinar a igreja, de ensinar a igreja o porquê nós somos o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pós-lúdio. Após o nosso pós-lúdio, o nosso culto vai estar encerrado.